Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, eu acho que a gente pode dar início porque essa gravação não é nem para ser uma live nem nada. Você vê como a gente fala isso, que sempre a gente anuncia, já tem 18 pessoas na sala. Então, acho que é uma coisa muito bacana isso. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, eu quero fazer um speechzinho inicial. Eu, desde que me formei, comecei a trabalhar na formação de residente. De uma maneira ou de outra, eu participei da formação de residente. E agora estou sendo extremamente recompensado porque uma série de pessoas que estou chamando para falar aqui. O Nivaldo, por exemplo, foi residente lá da Beneficência Portuguesa, fez a formação de geografista lá, junto com o Henrique, com o Márcio Sampaio, com todo mundo, e agora está despontando aí como um grande neuroradiologista. Naquela época ele nem fazia neuroradiologia especificamente, ele fazia tudo, drenava, fazia arteriografia, fazia angioplastia de todo canto. E agora, depois ele foi para a França, eu pensei que ele tivesse ficado por lá. E outro dia o Henrique Sala me falou, pô, Bebeto, quem deu uma aula muito boa foi o Nivaldo. Eu falei, pô, pensei que esse cara estivesse na França. Então está aí de novo o Nivaldo, que ele vai tratar de urgências vasculares cérvico-cranianas, achados de imagem e tratamento por neuroradiologia intervencionista. Então, Nivaldo, você está com a palavra. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto. Eu gostaria primeiro, então, de agradecer ao senhor lá pela excelente iniciativa de criar esse canal para todos os colegas compartilharem um pouco da experiência, né? E gostaria também de expor meu agradecimento a vocês que me deram a oportunidade de aprender angiografia. Então, quando eu fui para o CT Scan da Glória, eu não sabia nada de arteriografia e lá, através do senhor, do Dr. Márcio Sampaio, do Henrique Salas, me deram as bases para aprender muita coisa e depois me deram a oportunidade para ir para o exterior para aperfeiçoar alguns conhecimentos. Então, vai meu agradecimento sincero e foi um período muito significativo na minha vida, foi o que mudou minha vida e foi a época que eu fui extremamente feliz, foi no Rio de Janeiro. Então, meu agradecimento a todos. O Henrique está aí participando, é uma honra também. Tem muitos casos dele aí, aqueles procedimentos que a gente saía de noite aí no Rio de Janeiro, tem muita coisa aí dele também. Um abraço aí a todos. Ok, Nivaldo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar de alguns tópicos sobre urgências vasculares cervicais e cranianas, alguns achados de imagem e como é que a neuroradiologia intervencionista pode atuar. Os objetivos da aula são introduzir conceitos básicos sobre a patogênese e os achados de imagem das principais patologias vasculares, apresentar a especialidade médica, neuroradiologia intervencionista, e ilustrar o tratamento dessas patologias pela neurointervenção. Então, na França, tem um ditado que fala o seguinte: a todo senhor, toda honra. Então, nós vamos falar pelo senhor das patologias, que é o trauma. É uma patologia extremamente frequente na região cervical. E o trauma vascular, ele se divide em trauma penetrante e trauma fechado, o trauma vascular cervical. No trauma penetrante, há uma lesão visível ao exame clínico, resultante do agente de alta ou baixa energia. No trauma fechado, a lesão é provocada por um agente contundente, não havendo uma injúria visível ao exame clínico. Vamos começar com o trauma penetrante. Então, o trauma penetrante, ele é dividido pelos cirurgiões vasculares em 3 zonas, de acordo com o orifício de entrada. Então, na zona 1, o orifício de entrada situa-se entre a incisura external e a borda inferior da cartilagem cricoide. Na zona 2, da borda inferior da cartilagem cricoide ao ângulo da mandíbula. E na zona 3, do ângulo da mandíbula à base do crânio. Por que essa divisão é importante? Pois os traumas da zona 1 e da zona 3, o acesso cirúrgico é extremamente difícil. Na zona 1,
há necessidade de fazer uma toracotomia associada a uma cervicotomia. Na zona 3, por ser uma lesão na base do crânio, muitas vezes o acesso cirúrgico é impossível. Então, a zona 2 é a zona que é factível à abordagem cirúrgica. Trauma fechado. O trauma fechado, o mecanismo de lesão vascular é basicamente dividido em dois: o mecanismo de alongamento e o de torção. Observe na figura acima que o mecanismo de alongamento, quando há uma hiperextensão cervical, a artéria ela entra em contato com a estrutura óssea, que no caso são os processos transversos das vértebras, causando um estiramento e lesão endotelial. Da mesma maneira, quando há uma hiperflexão, a artéria ela pode entrar em contato com a borda da mandíbula e com os processos transversos, também causando uma injúria intimal. Nessas ilustrações inferiores, nós vemos que quando há fraturas cervicais, existe ou um estiramento ou até uma própria laceração da artéria. Então, a mensagem desse slide é que a principal causa de lesão contundente nos vasos cervicais é a fratura cervical. Então, se um paciente tem fratura nas vértebras cervicais, principalmente situadas entre o C1 e C3, há uma alta probabilidade de lesão vascular. Mas outros traumas menos usuais, traumas de baixa energia cinética, também são causas de lesões vasculares. Paciente que está no automóvel e tem uma desaceleração abrupta, com mecanismo de hiperflexão ou hiperextensão, mesmo não havendo fraturas cervicais, pode haver lesão intimal e, consequentemente, a lesão vascular. Qual é, então, a fisiopatologia da lesão vascular? Quando há uma lesão intimal, ilustrada nesse slide, o fluxo sanguíneo disseca a íntima e o hematoma subintimal ele vai progredindo pelo fluxo ascendente, descolando mais a íntima. Isso pode causar uma redução no calibre da artéria ou mesmo sua oclusão. Além disso, a exposição dos produtos subendoteliais leva a uma agregação plaquetária, formação de trombo e migração desse trombo em nível distal, o que pode causar isquemias vasculares distais. O outro mecanismo é que, mesmo quando não há injúria intimal, pode haver a formação do hematoma subintimal por rotura do vasa vasorum. E esse vasa vasorum roto aumenta o hematoma subintimal, podendo até ocluir a artéria. Essa classificação, denominada classificação de Denver, ela é muito útil para decisão de tratamento no caso de traumas vasculares cervicais. Vamos começar da lesão mais grave. A tipo 5, que é essa lesão, onde há uma disrupção completa da artéria, com extravasamento sanguíneo e, às vezes, formação de fístulas arteriovenosas. Quando o paciente tem condições de tratamento, é feito ou o tratamento cirúrgico ou o endovascular. A tipo 4, quando há uma fratura do processo transverso, existe uma oclusão completa da artéria adjacente à fratura. A tipo 3, há a formação do pseudoaneurisma. Nas lesões do tipo 2, existe uma lesão intimal ou um hematoma subintimal que estenosa a artéria situado entre 25% e 90%. E a tipo 1, há apenas uma lesão intimal com a estenose menor que 25%. Então, normalmente, o tratamento das lesões contundentes de grau 1 e grau 2 é o tratamento conservador, consistindo antiagregante plaquetário ou anticoagulante. Já as lesões de grau 3, grau 4 e grau 5, normalmente precisam de uma terapêutica mais agressiva, ou cirúrgica ou endovascular. Quais são as lesões vasculares secundárias ao trauma? Existem as oclusões, as lacerações,
as lesões intimais, as dissecções, os pseudaneurismas e as fístulas arteriovenosas. Vamos ver alguns casos. Oclusão. A oclusão caracteriza-se por uma cessação completa do fluxo a montante da lesão. Então, nesse caso, nós temos uma angiorressonância magnética com contraste, existe uma oclusão da artéria carótida interna direita e uma consequente isquemia no território da artéria cerebral média. As lesões intimais. As lesões intimais são caracterizadas por discretas irregularidades na parede da artéria, sem estenose significativa e, diferentemente da dissecção, quando se faz uma ressonância magnética, não há o hipersinal característico na parede da artéria. O pseudaneurisma é caracterizado por uma formação sacular adjacente à artéria lesada, mas que não contém todas as camadas de uma artéria normal. Geralmente, o aneurisma ele é contido pelos tecidos moles adjacentes ao vaso cervical. A laceração. A laceração é caracterizada por uma disrupção da artéria com extravasamento do meio de contraste secundária à lesão vascular. A dissecção. A dissecção caracteriza-se por uma irregularidade parietal e que, na sequência de ressonância magnética, nós vemos essa imagem em crescente com sinal elevado na sequência ponderada em T1, melhor visualizada quando faz uma saturação de gordura, caracterizando o hematoma subintimal. Neste outro caso, nós vemos este hematoma subintimal na parede da artéria vertebral. Na angiotomografia, o diagnóstico é um pouco mais difícil, mas nós podemos suspeitar quando há um espessamento da artéria. As fístulas arteriovenosas são caracterizadas por uma comunicação direta entre a artéria e a veia e, às vezes, nós vemos uma irregularidade parietal adjacente à fístula. Visto, então, a fisiopatologia das principais lesões vasculares, vamos falar do que é a especialidade de neuroradiologia intervencionista. É uma especialidade médica que estuda e trata as doenças vasculares cervicais, intracranianas e medulares, utilizando-se como acesso os vasos sanguíneos. É uma especialidade que ele é comum a vários campos da medicina, como, por exemplo, com a neurocirurgia, podem ser feitos tratamento de aneurismas, malformações arteriovenosas, fístulas. Com a neurologia, podemos fazer as trombólises intraarteriais e as fístulas arteriovenosas. Com a cirurgia vascular, nós podemos fazer um tratamento de estenose carótida e com a otorrinolaringologia, nós podemos fazer embolização de neoplasias e epistaxis. A técnica básica de realização do tratamento pela neuroradiologia intervencionista é a angiografia. O que é necessário para se realizar uma angiografia? O introdutor arterial, que vai dar acesso à artéria, o protetor de tireoide e avental de chumbo, que vai diminuir a exposição da radiação ao pessoal médico e paramédico, e o catéter, que vai fazer a navegação no interior dos vasos sanguíneos para acesso ao local de tratamento. Como é feito? Ele é feito em uma sala dedicada, que pode ser com aparelho monoplano ou biplano. Vamos então descrever a técnica básica de angiografia cerebral através da técnica de Selden. Então, o paciente ele é colocado na sala de angiografia, feita ou anestesia geral ou sedação. Procedemos, então, à palpação da artéria femoral. No entanto, também podem ser feitos outros acessos, como braquial, radial. E, após a anestesia local, nós puncionamos a artéria com uma agulha de punção. Após a exposição do melhor jato sanguíneo, é introduzido um fio-guia para ter acesso à artéria. A agulha, então, é retirada e é introduzido o introdutor arterial ou bainha, que é para garantir o acesso arterial, e pela bainha são introduzidos múltiplos catéteres e guias, dependendo da patologia que vai ser tratada.
Tudo isso é guiado pela radioscopia no aparelho de angiografia. Os materiais utilizados. Os catéteres, que têm múltiplas formas e diâmetros, dependendo de qual doença vai ser objeto do tratamento. Os guias, que têm vários tipos, com vários materiais, vários diâmetros e formas. Os materiais de embolização propriamente ditos, que podem ser micromolas com vários diâmetros e modalidades para oclusão arterial, normalmente utilizam-se para o tratamento de aneurismas. Os agentes embólicos líquidos, que são agentes polimerizantes, que ao contato com o fluxo sanguíneo ocluem o segmento arterial a ser tratado. Normalmente você usa para tratamento de malformações arteriovenosas, fístulas ou pseudoaneurismas. Os agentes embólicos para oclusão temporária da artéria, normalmente são as partículas de polivinil álcool ou as partículas de alfuan, que são utilizadas para o tratamento de epistaxe, tumores, onde o objetivo não é o sacrifício completo e definitivo da artéria, mas apenas uma oclusão temporária para a estabilização do paciente. E, eventualmente, os materiais de angioplastia, que são os stents e balões que são utilizados para tratamento de estenoses ou de lacerações arteriais. Então, visto a técnica, os materiais utilizados, vamos agora ilustrar com alguns casos onde foi feita a aplicação do tratamento pela neuroradiologia intervencionista. Este caso, uma paciente de 18 anos que sofreu uma agressão por arma branca, com orifício de entrada pela boca, ou seja, zona 3, uma zona muito difícil de tratamento cirúrgico. O cirurgião vascular fez um tratamento que era inadequado na época. Ele ligou as duas artérias carótidas externas. A paciente não melhorou, continuou tendo sangramento, e aí, então, ele solicitou uma avaliação pela radiologia intervencionista. Então, na angiografia, nós vemos uma formação aneurismática adjacente à artéria vertebral direita, responsável pelo sangramento. Então, visto esse aneurisma, o objetivo seria, então, sacrificar o aneurisma e a artéria para cessação do tratamento, do sangramento. Para o sacrifício da artéria, é necessário se assegurar se o lado contralateral é permeável. Foi o que foi feito. A injeção na vertebral esquerda mostrou a artéria vertebral dominante e permeável, o que autorizava o sacrifício da artéria vertebral direita. Para avaliação de outras lesões vasculares, foi feita a injeção nas duas artérias carótidas, onde não havia lesões vasculares. Foi, então, procedida a oclusão do aneurisma e da artéria portadora por liberação de micromolas de liberação controlada. Este é o aspecto pré-embolização e este é o aspecto pós-embolização com cessação completa do fluxo, tanto na artéria quanto no aneurisma. Este outro caso, uma paciente idosa que estava internada para tratamento de infecção respiratória. Na UTI foi feita o acesso para a punção de veia subclávia e, após a punção, o intensivista notou que havia uma queda progressiva dos níveis de hemoglobina. Com a suspeita de uma lesão vascular, foi solicitada a consulta com a radiologia intervencionista. Então, foi realizada uma angiografia que mostrou uma formação aneurismática adjacente ao tronco tíreo-cervical, responsável pelo sangramento. Como essa era a causa do sangramento, então foi feito um cateterismo superseletivo desse pseudoaneurisma e injeção de um agente polimerizante, que na época foi o histoacril. Então, o histoacril é diluído ao lipiodol, pois o histoacril puro não é radiopaco e o lipiodol serve para dar radiopacidade ao agente embólico líquido. E esse é o controle pós-tratamento com cessação completa do fluxo no interior do pseudoaneurisma.
Este outro paciente tinha um tumor de nasofaringe que foi tratado com quimioterapia e radioterapia há 20 anos. Havia uma suspeita de recidiva e foi procedida a uma biópsia da lesão. Imediatamente após a biópsia, notou-se um sangramento profuso proveniente da cavidade oral. Foi então solicitada uma avaliação pela radiologia intervencionista e, durante a angiografia, observou-se uma volumosa formação pseudoaneurismática adjacente ao segmento cervical alto da artéria carótida interna, que é impossível por uma abordagem cirúrgica. Nessa imagem magnificada, observamos o pseudoaneurisma e o extravasamento contínuo de contraste que indicava o sangramento ativo. Foi então realizado a oclusão desse pseudoaneurisma com stent expansível por balão. Então foi colocado o stent, expandido o stent, com um resultado extremamente satisfatório e oclusão completa do pseudoaneurisma, com estabilização do paciente. Este outro caso é um paciente de 70 anos com neoplasia maligna da cavidade oral. Tinha sido submetida ao tratamento por radioterapia. Ela evoluiu com sangramento intermitente e queda dos níveis de hemoglobina. Toda vez que você tem um paciente que tem neoplasia da cavidade oral e que está em tratamento por radioterapia, se houver sangramento persistente, há uma forte suspeita de lesão vascular e esse paciente deve ser ativamente investigado com uma lesão arterial. O que foi feito neste caso? Posteriormente, nós fizemos um microcateterismo deste pseudoaneurisma com liberação de micromolas, com este resultado pós-embolização extremamente satisfatório e cessação completa do sangramento. Vamos agora ilustrar alguns exemplos de trauma contuso cervical com acometimento vascular. Esse paciente foi vítima de uma agressão com sangramento importante pela cavidade nasal, feito o tamponamento pelo otorrinolaringologista, no entanto, persistia o sangramento. Foi feita, então, uma angiografia para avaliar se havia alguma lesão vascular, algum pseudoaneurisma ou alguma fístula. No entanto, a injeção seletiva da artéria carótida externa mostrou apenas um blush na região da cavidade nasal, sem formação de pseudoaneurismas ou fístulas. Neste caso, foi então optado por embolizar esta artéria com micropartículas e o objetivo não era o sacrifício completo da artéria, mas apenas diminuir o fluxo sanguíneo para estabilizar o paciente. E este é o resultado pós-tratamento com cessação completa do fluxo na cavidade nasal e estabilização do paciente. Neste outro caso, uma paciente de 10 anos, uma criança, ela fez uma cefaleia e hemiplegia direita imediatamente após, quando ela fez um salto mortal na piscina. Então, essa paciente foi admitida na urgência, fizeram uma tomografia computadorizada que não havia nenhuma lesão significativa detectável pela tomografia. No entanto, a técnica de difusão pela ressonância magnética mostrou uma extensa lesão isquêmica profunda e cortical no hemisfério à esquerda. O estudo angiográfico por ressonância magnética e angiotomografia mostrou uma redução do calibre da artéria carótida interna com irregularidades, inclusive no segmento A1 da artéria cerebral anterior esquerda, o que era compatível com uma dissecção. Também observamos que havia irregularidade no segmento supraclinóide da artéria carótida interna esquerda. Esse paciente, como tinha lesões de grau 2 da classificação de Denver, foi optado, então, por um tratamento conservador com anticoagulante e antiagregante plaquetário em seguida. Este outro caso é um paciente de 80 anos, com cefaleia crônica, e ele teve um trauma crânioencefálico leve há 30 dias. E após o trauma, ela relatava otalgia à esquerda e um sopro na região cervical.
Foi feita uma angiografia da região cervical e o catéter na vertebral esquerda mostrou que havia uma fístula arteriovenosa caracterizada por comunicação direta da artéria com o plexo venoso suboccipital e paravertebral. Como a paciente tinha apenas sintomas funcionais, sem repercussão intracraniana, também foi optado pelo tratamento conservador. Este outro caso, uma paciente de 51 anos, com diagnóstico de meningioma do seio cavernoso esquerdo, que encarcerava a carótida. Durante uma arteriografia para avaliação da vascularização desse meningioma, a paciente teve uma dissecção iatrogênica. Ela foi mantida sob heparinização e anticoagulação e observou-se um pseudaneurisma adjacente à dissecção. Esse pseudaneurisma foi acompanhado e, posteriormente, foi visto que havia uma evolução desse pseudaneurisma. Foi optado, então, por se realizar uma angioplastia com stent. Essa é a arteriografia diagnóstica que mostrava uma lesão vascular na artéria carótida interna direita, caracterizada por estenose e formação de um pseudaneurisma, com estagnação, inclusive nas fases tardias da arteriografia. O tratamento, então, foi realizado através de stent, interessando a artéria carótida interna direita e a origem do pseudaneurisma. E nós observamos que o controle pós-tratamento mostrou uma redução significativa do calibre do pseudaneurisma. Neste outro caso, uma criança que tinha uma massa palpável pulsátil adjacente ao ângulo direito da mandíbula. Na tomografia com contraste, observamos uma formação aneurismática volumosa, melhor caracterizada na angiografia cervical, onde nós vemos essa volumosa formação, inclusive com estagnação do contraste na fase tardia. Então, foi decidida a abordagem endovascular deste aneurisma, foi programado o tratamento. No entanto, no dia do tratamento, a natureza se encarregou de fazê-lo, ou seja, houve uma oclusão espontânea da artéria carótida interna, com cessação completa do fluxo no interior do aneurisma. Felizmente, a paciente tinha uma boa suplência pela artéria comunicante posterior e pela artéria comunicante anterior, não sendo necessário maiores abordagens. Visto, então, algumas doenças da região cervical, vamos falar de algumas patologias vasculares intracranianas que podem se apresentar na urgência. As principais são os aneurismas cerebrais, as malformações arteriovenosas, a trombose venosa cerebral e os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos. Os aneurismas cerebrais são lesões adquiridas na parede da artéria, secundárias ao estresse hemodinâmico e que alguns fatores contribuem para a sua formação, como a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo. A grande maioria dos aneurismas localiza-se na circulação anterior, só 10% na circulação posterior. Eles podem ser múltiplos em 20% a 30% dos casos e as formas familiares estão presentes em 5% dos casos. A associação com algumas doenças é conhecida como a displasia fibromuscular, as doenças do colágeno, rins policístico. A principal complicação dos aneurismas cerebrais é a hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide, ela sem tratamento, ela pode evoluir com 50% de pacientes que vão a óbito. Quando o paciente não vai a óbito, ele pode ter a sua morbidade agravada pelo ressangramento, pela hidrocefalia e pelo vasoespasmo, que ocorre entre o 4º e o 10º dia. Há uma discussão muito extensa sobre qual o melhor tratamento, o endovascular ou o cirúrgico.
O endovascular é caracterizado pela exclusão do aneurisma através da introdução de micromolas. Já o cirúrgico, a exclusão do aneurisma através de um clipe colocado na sua base, através de uma craniotomia. Quais são as vantagens da cirurgia? As vantagens são o controle externo ao aneurisma, você pode fazer um gesto associado com a drenagem do hematoma, e a desvantagem é o acesso cirúrgico, que é traumático ao cérebro, com risco até de infecção. A embolização. Não há a craniotomia e a cicatriz, com um risco infeccioso muito baixo, também não há trauma ao parênquima cerebral. A desvantagem é que você tem que fazer anticoagulação durante o tratamento e o custo no nosso meio ainda é extremamente elevado, além do risco de recanalização de um aneurisma. No Brasil, nós temos excelentes neurocirurgiões vasculares, com resultados muito bons. Na Europa, o tratamento é mais endovascular, pela facilidade do acesso aos materiais e pela experiência do método. Alguns casos, ainda, a indicação do tratamento cirúrgico é clássica. Então, vejamos esse caso. Um paciente que teve uma volumosa hemorragia subaracnoide silviana direita e que o aneurisma em questão, responsável pelo sangramento, tinha um colo extremamente largo, onde os segmentos M2 originavam-se do próprio saco aneurismático. É um tipo de aneurisma extremamente difícil para o tratamento endovascular, pois não há a possibilidade de você preservar esses ramos durante a colocação das micromolas. Então, essa é a indicação clássica para o tratamento cirúrgico, onde o cirurgião tem plenas condições de sacrificar o aneurisma e preservar esta artéria. Já os aneurismas de colo estreito é uma indicação muito boa para o tratamento endovascular. O princípio é o microcateterismo do aneurisma e introdução das micromolas. E o próprio colo, ele protege essas micromolas, que elas evitem que elas protruam para o interior da artéria. Vejamos esse caso. Um paciente com hemorragia subaracnoide, cuja causa foi um aneurisma na comunicante anterior. Esse aneurisma tinha um colo extremamente estreito, então uma indicação muito boa para o tratamento endovascular. Foi feito, então, o microcateterismo do aneurisma e liberação de micromolas, e este é o resultado pós-tratamento endovascular. No entanto, os aneurismas de colo largo, eles têm uma dificuldade técnica muito importante ao tratamento. Nós vimos, então, que o aneurisma de colo estreito protege a protrusão das molas para o interior da artéria. No entanto, os aneurismas de colo largo, as molas não ficam estabilizadas dentro do aneurisma. Para isso, foi desenvolvida a técnica de remodelagem do colo através de balão. Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Jacques Morret, na França, em 1995. O princípio é, após o cateterismo do saco aneurismático, você infla o balão adjacente ao colo e, a cada liberação de micromola, você desinfla o balão para ver se a mola está estável dentro do saco aneurismático. Se ela estiver estável, você está autorizado a destacar essa mola, a liberar essa mola. Se ela não estiver estável, você retira a mola e recomeça o processo novamente. Vejamos esse caso. O aneurisma da artéria carótida interna, com colo extremamente largo e cuja artéria cerebral posterior nascia do colo aneurismático. Então, um aneurisma extremamente difícil para o tratamento endovascular. Foi feita, então, a introdução do microbalão adjacente ao aneurisma. Nós vemos aqui o microbalão. Depois, você faz o cateterismo do saco aneurismático com o microcatéter. Depois, você infla o balão e, durante o balão inflado, você coloca as micromolas e esse processo tem que durar, no máximo, 4 minutos. Se for mais de 4 minutos, você tem que desinsuflar o balão para permitir o fluxo sanguíneo arterial. Então, é uma técnica extremamente trabalhosa. No entanto,
com resultados muito bons. Nós vimos aqui a oclusão do aneurisma e preservação da artéria cerebral posterior. A técnica de neuroradiologia ela tem um desenvolvimento contínuo. Então, a grande desvantagem do balão era que era necessária a interrupção do fluxo sanguíneo durante a liberação das micromolas. Foi, então, desenvolvido a reconstrução do colo com stent. Ele está indicado em aneurisma de colo extremamente largo. O stent ele serve como uma malha que permite a estabilização das molas dentro do aneurisma e impede a herniação dessas molas para a artéria normal. A grande vantagem do stent é que ela não interrompe o fluxo durante o tratamento. Então, essa é uma ilustração onde nós vemos o aneurisma de colo largo e o stent colocado adjacente ao colo aneurismático. A grande desvantagem do stent é que você tem que fazer antiagregação plaquetária e é um implante vascular permanente, o que pode levar a estenoses arteriais em raros casos. Então, essa é a ilustração do aspecto pós-embolização de aneurisma com implante de stent. Vejamos esse caso. É um aneurisma da artéria pericalosa com colo extremamente largo, envolvendo a artéria, impossível de tratamento sem a colocação de um device com microstents ou balões. Foi decidido, então, pelo implante com stents. Nós vimos aqui a extremidade do stent, o microcateterismo do aneurisma e a liberação das micromolas dentro do saco aneurismático, com um resultado extremamente satisfatório. Como eu falei, a técnica de evolução, ela não para. Então, foi agora desenvolvido a técnica de diversor de fluxo, ou seja, você não mais mexe no saco aneurismático. A filosofia é desviar o fluxo do saco aneurismático com o implante de devices que se chamam flow diverters, ou diversores de fluxo. Então, o desvio do fluxo sanguíneo para fora do aneurisma permite que haja uma trombose progressiva do saco aneurismático, não sendo necessária a introdução de micromolas no interior do aneurisma. Existem várias marcas no mercado. Vejamos esse caso. Uma paciente de 45 anos, ela tinha déficit visual, principalmente à direita. Essa paciente tinha 2 aneurismas gigantes, sendo um na carótida interna direita e o outro na carótida interna esquerda. Então, havia uma dificuldade muito importante para o tratamento desses aneurismas. Você poderia até tentar fazer o tratamento com molas e stent, preenchendo esses aneurismas para excluí-los. No entanto, as molas poderiam promover um efeito de massa significativo e comprimir mais ainda o quiasma óptico. Então, foi decidida a implantação de flow diverters, ou seja, de diversores de fluxo, começando com o primeiro aneurisma, que era o sintomático, à direita, e depois o aneurisma da esquerda. Nós vemos aqui o cateterismo da artéria carótida interna e a liberação do flow diverter. E o interessante é que, após a liberação do flow diverter, há uma estagnação quase que imediata do contraste no interior do aneurisma, o que vai indicar uma trombose progressiva desse saco aneurismático. Então, esse é o aspecto inicial do tratamento. E, alguns meses após o tratamento, houve exclusão completa daquele volumoso aneurisma e preservando o calibre da artéria. Nesta mesma época, então, foi decidida o tratamento do segundo aneurisma. Então, este é o volumoso aneurisma à esquerda. Nós vemos o flow diverter no primeiro aneurisma, estável, e o implante agora do segundo flow diverter à esquerda. Imediatamente após o implante do flow diverter, observamos uma estagnação do contraste no saco aneurismático, o que indica uma trombose progressiva. E este é o aspecto pós-embolização, ou seja, pós-implante do flow diverter no aneurisma à esquerda, 4 meses após o tratamento. Então, foi um tratamento extremamente eficaz,
preservando as duas artérias e com a grande melhora da paciente. Vamos falar um pouco das malformações arteriovenosas, que também são causas de urgências vasculares intracranianas. Elas são divididas em fístulas arteriovenosas, quando há uma comunicação boca a boca entre uma artéria e uma veia, e as malformações arteriovenosas propriamente ditas, onde há unidos caracterizados por arteríolas e vênulas entre a artéria nutridora e a veia de drenagem. Este é um exemplo esquemático de uma malformação arteriovenosa pial, que está na superfície do parênquima cerebral. As malformações arteriovenosas têm várias apresentações clínicas. A mais temida delas é a hemorragia. A hemorragia intracraniana ocorre de 2 a 4% em uma malformação arteriovenosa. E essa deve ser a abordagem do tratamento. A malformação arteriovenosa, a filosofia do tratamento, não é a redução de sintomas como convulsões, cefaleia, mas sim eliminar o risco hemorrágico. Pode ser feita através de embolização, que pode ser parcial, paliativa, quando você não consegue excluir completamente o nídus, ou completa. Também pode ser feita a cirurgia ou a radiocirurgia. Este é um exemplo esquemático de tratamento de malformação arteriovenosa. Você faz um microcateterismo do nídus e injeta algum agente polimerizante, que pode ser o ônix ou o histoacril. Vejamos esse caso, uma volumosa malformação arteriovenosa do hemisfério cerebelar esquerdo, impossível tratamento cirúrgico. Neste caso, foi optado pelo tratamento endovascular. Então, foi realizado o microcateterismo do nídus da malformação arteriovenosa e a injeção seletiva mostrou que o posicionamento do cateter estava perfeito, onde nós observamos o nídus e a veia de drenagem. Foi feita, então, a injeção de ônix, uma injeção bastante longa, e após 3 sessões espaçadas em 7 meses, nós observamos uma redução significativa do nídus da malformação arteriovenosa. Nas malformações muito grandes, como é uma doença congênita, você não pode sacrificar toda a malformação em uma sessão apenas, pois o cérebro está acostumado com aquele regime de alto fluxo, e se você sacrifica completamente a malformação, podem haver complicações hemorrágicas imediatas. Em alguns casos de malformações muito pequenas, o tratamento pode ser feito em uma única sessão, que é o chamado single shot. Então, neste caso, uma pequena malformação arteriovenosa frontal, onde foi realizado o microcateterismo, o nídus extremamente pequeno, foi feita, então, a injeção do agente embólico, que foi o ônix, com exclusão completa da malformação arteriovenosa em uma única sessão. Este é o aspecto pré-embolização e outro é o aspecto pós-embolização. Em alguns casos, o objetivo do tratamento da malformação arteriovenosa não é a malformação em si, mas sim a causa do sangramento. Ou seja, em alguns casos, existem fatores que fazem que a malformação sangre, por exemplo, os pseudaneurismas. Então, vejamos esse caso, uma hemorragia talâmica com inundação ventricular. Na angiotomografia computadorizada, nós visualizamos uma pequena formação sacular no tálamo, provavelmente um pseudaneurisma, que foi o responsável pelo sangramento. Nessa imagem, observamos com mais elegância a pequena formação aneurismática responsável pelo sangramento. Foi então decidida a realização de uma arteriografia cerebral que mostrou uma pequena malformação arteriovenosa irrigada por ramos da artéria cerebral posterior esquerda, com drenagem venosa profunda em direção à veia de Galeno. Nessa imagem, nós observamos melhor que os ramos principais são ramos perfurantes em direção à malformação arteriovenosa.
e aquela pequena formação aneurismática responsável pelo sangramento. No microcateterismo que foi realizado, observamos o pequeno aneurisma unidos à veia de drenagem. Foi optado, então, por embolizar essa malformação com histoacril e nós observamos que o agente embólico preencheu completamente o aneurisma, unidos e a veia de drenagem. Este é o aspecto pré-embolização e o aspecto pós-embolização, com um resultado muito bom. As malformações arteriovenosas também podem ter topografia dural, ou seja, fora do parênquima encefálico. A grande maioria é adquirida, ao contrário da malformação arteriovenosa pial. Elas também podem ser acompanhadas de sintomas ou de quadros de hemorragia, que são os quadros mais graves. Existem acessos para o tratamento, que pode ser um acesso arterial ou acesso venoso. Vejamos esse caso, um paciente de 48 anos que teve uma proptose à esquerda após um trauma leve. Na ressonância magnética, observamos umas imagens vasculares caracterizadas por flowvoides e a veia oftálmica esquerda bastante ectasiada, fazendo a hipótese diagnóstica de uma malformação arteriovenosa dural. Na arteriografia, observamos que realmente era uma malformação arteriovenosa dural, irrigada por ramos da artéria maxilar interna e com drenagem para a veia oftálmica superior. Havia drenagem acessória também para o seio cavernoso e o seio petroso inferior. Neste caso, foi optado pelo tratamento via venosa. Foi feito, então, o cateterismo da veia facial e o microcatéter foi navegado pela veia oftálmica até adjacente ao nidus da malformação arteriovenosa dural. Foi, então, implantado micromolas de liberação controlada. Este é o aspecto pré-embolização e o outro aspecto pós-embolização, com exclusão completa da malformação arteriovenosa dural. Neste outro caso, um paciente de 68 anos com acúfenos à esquerda. Então, na ressonância magnética, observamos que o seio sigmoide esquerdo tem o mesmo sinal da artéria, ou seja, um sinal arterializado, significando que há um fluxo sanguíneo arterial neste seio, fazendo suspeitar uma malformação arteriovenosa dural. Na injeção seletiva da artéria carótida externa esquerda, observamos que a malformação arteriovenosa dural é irrigada por ramos da artéria carótida externa, notadamente a artéria occipital e a artéria meningia média. Como havia um refluxo venoso cortical, essa malformação tem um alto risco de sangramento. Então, foi decidido a realização do tratamento endovascular. Foi feita, então, a abordagem via arterial com microcateterismo seletivo pela artéria meningia média. Nesta ilustração, observamos na extremidade distal do microcatéter a injeção seletiva com opacificação do nidus e da veia de drenagem. Foi feita, então, a injeção do agente embólico líquido, que foi o ônix, e exclusão completa da malformação arteriovenosa dural. Trombose venosa cerebral, também uma importante causa de urgência vascular intracraniana. Será que há um papel da neuroradiologia intervencionista para o tratamento? Nós sabemos que 80% das tromboses venosas cerebrais podem ser tratadas com sucesso apenas com medicamentos anticoagulantes. No entanto, 14% desses pacientes podem ter uma evolução pejorativa. Então, apesar de controvérsias, o tratamento padrão é a heparinoterapia. No entanto, em casos que evoluem mal, mesmo com o tratamento de heparinoterapia, há necessidade de se discutir a opção endovascular. Vejamos esse caso. Uma paciente de 20 anos, obesa e em contracepção oral. Ela tinha cefaleia há 4 dias e febre.
Também tinha afasia e hemiparesia esquerda. Na tomografia computadorizada, observamos uma extensa trombose venosa cerebral, caracterizada por hiperdensidade no seio transverso, no seio sagital superior, inclusive tinha hemorragia cortical e subaracnoide. A paciente, então, foi submetida ao tratamento padrão de heparinoterapia. Entretanto, durante a noite, a paciente teve uma piora clínica significativa, com convulsões refratárias, mesmo com a heparinoterapia. Então, surgiu a questão, o que fazer? Sabendo que a paciente tinha evoluído muito mal com o tratamento anticoagulante, será que valia a pena continuar com esse tratamento? Ou então, fazer trombólise in situ, sabendo que a paciente tinha lesões hemorrágicas intracranianas, que poderia ser agravada com a trombólise venosa, ou fazer uma trombectomia mecânica. Então, foi optado pela realização de uma trombectomia mecânica. Esta é a arteriografia pré-tratamento. Observamos que há uma ausência completa de fluxo do seio sagital superior e pouco fluxo no seio transverso. Além disso, há uma ectasia venosa importante no nível das veias medulares e das veias corticais, indicando uma hipertensão intracraniana severa. Foi optado, então, por uma punção da veia jugular interna, foi navegado um catéter Fogarty no interior do seio transverso e do seio sagital superior, e após múltiplas passagens, múltiplas retiradas do Fogarty, ainda tínhamos um aspecto de estenose distal, ou seja, ainda havia trombos na porção distal do seio sagital superior e, interessante também, o seio transverso sigmoide. Então, foi optado pela liberação de 2 stents nesta posição, e este é o resultado pós-tratamento, com uma recanalização bastante significativa dos seios durais. A paciente melhorou progressivamente, teve alta, e esse é o controle de ressonância magnética 3 meses após o tratamento endovascular. Então, a mensagem desse caso é que o tratamento endovascular nas tromboses venosas, ele é off-label, ou seja, não há trials nem padronizações. Ele é uma opção em casos que evoluem muito mal, mesmo com tratamento clínico, mesmo com tratamento através de heparina muito bem feito. Vamos falar um pouco das urgências isquêmicas, também é uma grande área de atuação da neuroradiologia intervencionista. Esse caso é uma paciente de 60 anos que teve uma parada cardiorrespiratória, foi prontamente reanimada, mas mesmo após a reanimação, a paciente evoluía com rebaixamento de consciência. Foi feita a tomografia computadorizada que evidenciava um trombo na artéria basilar, melhor visualizado na arteriografia, onde o trombo acomete tanto a artéria basilar quanto o segmento proximal P1. Foi feita uma trombólise intraarterial com 35 mg de RTPA, com um bom restabelecimento do fluxo da artéria basilar, apenas com trombo residual na sua porção proximal. A evolução técnica da neuroradiologia é progressiva, então, antes se fazia a trombólise intraarterial. No entanto, sempre havia o risco de transformação hemorrágica e mesmo de insucesso do tratamento. Foi então desenvolvidos vários materiais caracterizados por trombectomia mecânica, aqueles que retiram mecanicamente o trombo sem a necessidade de injeção de fármacos. Então, nesse caso, nós observamos ilustrações de vários materiais que são introduzidos no interior da artéria e promovem o resgate do trombo responsável pela lesão isquêmica. Outros materiais que podem ser empregados são materiais que permitem a sucção desse trombo do interior da artéria. Mesmo os stents também podem ser empregados no tratamento endovascular das lesões isquêmicas. No caso, o stent solitário, que adere ao trombo e, quando ele é retirado, você retira também o trombo. Vejamos um caso de trombectomia mecânica.
Então, uma paciente de 24 anos que tinha uma afasia e hemiplegia esquerda de início súbito, não houve melhora após o tratamento de trombólise intravenosa dentro da janela terapêutica. Foi optado, então, por uma trombectomia mecânica. Foi utilizado, então, o stent Solitaire. Nós observamos o microcateterismo na artéria cerebral média e a injeção com a pacificação dos ramos corticais na artéria cerebral média. Observamos nessa imagem não subtraída as marcas do stent. Foi feita, então, a liberação do stent e o resgate do trombo com uma completa recanalização da artéria ocluída. Então, como conclusão, após a ilustração de alguns casos, nós vemos que a neuroradiologia intervencionista é uma especialidade em contínua evolução. Então, nós vemos a evolução de vários materiais que permitem um tratamento mais satisfatório das diversas patologias intracranianas e cervicais. Sempre lembrar das suas potenciais indicações no tratamento de lesões vasculares hemorrágicas cervicais e intracranianas, e o melhor tratamento sempre é o resultado da colaboração entre neuroradiologistas, neurocirurgiões, neurologistas e cirurgiões vasculares. Então, gostaria de agradecer a todos por assistir a essa exposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Você mostrou um caso de obliteração de um aneurisma grande na carótida lá em cima. Aquele stent é stent comum ou stent revestido? Ainda se usa stent revestido? Não? Na carótida comum? Não, na carótida interna, lá em cima. A intracraniana que você está falando? Um aneurisma muito grande, já na base do crânio, na entrada da carótida. Vou voltar ao slide aqui. Ele acho que é um caso do São Vicente de Paula, não é, Renivaldo? Exatamente. Aquele era um stent recoberto, Bebeto. Pois é, isso eu queria saber, o stent recoberto, né? Isso. Ele estava sangrando na hora, né? Porque a maioria desses stents que você bota, mesmo o stent de inversor de fluxo, ele tem uma passagem para dentro do aneurisma, o sangue passa. Nesse recoberto, você ainda usa esse stent? Eu acho que quando você... Quer falar, Renivaldo? Pode falar. Eu acho que quando você tem um sangramento agudo como aquele, que o paciente está sangrando, não dá tempo de você esperar uma trombose, como é o que você tem que esperar no stent, o diversor de fluxo, né? Isso eu queria saber. Eu reconheci alguns casos aí do São Vicente, inclusive aquela dissecção que fechou depois, né? Eu lembro que a gente tinha, acho que era uma criança, né? Isso. A gente tinha conseguido até um stent, uma doação, e quando chegou lá para botar o stent, não precisou. Eu lembro bem desse caso. Esse caso aí. Verdade, então foi um stent recoberto, né? Eu não me lembro o que a gente ia fazer, só que chega no dia ele tinha feito uma trombose espontânea. Exatamente. Não, eu tinha conseguido um stent de doação, que era um negócio caro, né? Porque uma coisa que vocês sabem é o seguinte, muitas vezes os aneurismas cerebrais, eles são tratados com cirurgia, é evidente que tem assim, algumas indicações precisas, como ele mostrou, por questão do custo, né? Então eu já vi essa discussão, às vezes numa instituição você tem 5 doentes para operar, se você for botar stent num, você gasta o valor todo. Então, com 5 você consegue operar o aneurisma, entendeu? Então, ainda tem isso aqui no Brasil, ainda tem esse problema. Mas, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que o preço barateou muito, Bebeto. O tempo lá que você fazia na beneficência lá, e para o preço que tem agora, barateou muito. Tem um monte de empresas fornecendo. Então, eu acho que isso é uma tendência que talvez diminua esse custo. Isso é muito importante para né? socializar o negócio, né? Eu queria uma outra pergunta aqui, para esclarecer a mim e aos outros. Nas malformações, você algumas usou agente polimerizante, né? Às vezes usava aqueles polímeros, às vezes usava já o Onyx. Qual é a diferença? Por que você usa um, usa outro? Parece que o Onyx te dá mais uma segurança, né? Você vai fazendo uma liberação lenta. Como é que é isso? É que antigamente só tinha o histoacrio, depois veio o Glubran. Ele é uma espécie de cola. O problema do histoacrio, do Glubran, é que mesmo uma diluição muito grande, por exemplo, se você fizer a diluição de 20%, você tem no máximo 2, 3 minutos para fazer a injeção
sem maiores riscos. Porque o problema é que, como ele polimeriza na artéria, ele pode também colar o microcatéter dentro da MAVE. E aí você não consegue retirar, às vezes tem que sepultar o microcatéter lá. Então, em MAVES muito grandes, você não tem muita eficácia. Já o Onyx, ele foi desenvolvido justamente para você fazer uma injeção bem mais prolongada e sem risco elevado de colar o microcatéter de malformação. Às vezes você faz injeção durante 1 hora e meia, e você consegue fechar mais malformação sem o risco significativo de colar o catéter. Eu já vi, mesmo com o Onyx, que o catéter ficou colado, mas isso é muito raro. Ainda há algumas indicações clássicas para a utilização do histoacril ainda hoje. Por exemplo, quando a malformação tem um fluxo muito alto, quando tem muita fístula arteriovenosa, boca a boca, no interior da malformação, se você injeta Onyx, como a polimerização é muito lenta, o produto vai inteiro para o pulmão, faz uma embolia pulmonar. Então, nesses casos, quando tem fístula de alto fluxo, você pode usar o histoacril ainda com a concentração muito alta, para você obter imediatamente a fístula. E para o resto do nível, você utiliza o Onyx. É porque o histoacril, quando ele entra em contato com o sangue, ele polimeriza logo, não é isso? Exatamente. Então, aí, quanto mais concentrado, mais rápida a polimerização. A partícula não é tão pequena que possa passar por ali para ir para o pulmão. Tá certo. Mais alguma pergunta? Está me ouvindo, Bebeto? Estou ouvindo. Quem está falando? Teófilo. Fala, Teófilo. Como é que você está, Teófilo? Tudo em paz, graças a Deus. Queria te parabenizar, em primeiro lugar, pela iniciativa de fazer esse grupo de neuro, tudo muito bom. Eu estou aqui em Munique, aqui já são 2h05 da tarde, e como neurocirurgião, a gente se sente cada vez mais separado dos neuroradiologistas intervencionistas. Antigamente, você se lembra do nosso tempo lá do São Vicente de Paulo, a gente tinha um contato praticamente diário e praticamente muito juntos no tratamento dos doentes neurocirúrgicos por via vascular. E hoje a gente vê que as técnicas são tão aprimoradas, são tão sofisticadas e a gente tem tão pouco tempo desse contato que a gente acaba se distanciando muito dos neuroradiologistas intervencionistas. Nós temos aqui no nosso serviço um grande departamento, uma stroke unit que funciona 24 horas por dia em 3 hospitais, um número muito grande de neuroradiologia, de procedimentos intervencionistas, mas eu queria puxar um pouco a sardinha para o lado da neurocirurgia. E talvez por conta da minha ausência presencial em tantos casos que estão acontecendo, a gente não tenha acumulado experiência em relação a isso. Mas eu quero voltar ao primeiro processo médico que eu participei como testemunha na minha vida, aqui na Alemanha, nos anos 80, que foi uma embolização de uma malformação arteriovenosa dural, em que o histoacril foi usado junto com micropartículas e acabou que esse procedimento complicou com uma isquemia burral do tronco cerebral que deixou uma sequela incapacitante nesse paciente, que acabou processando o professor Fogelsang e o professor Schmidt por esse procedimento, e como eu era residente e estava na sala, acabei sendo chamado como testemunha. E ao longo desse tempo, a gente vem ouvindo falar sempre em isquemias ou em embolização pós-uso de histoacril com micropartícula. E eu queria saber do Nivaldo e de vocês aí que têm boa experiência com isso, se isso já está determinado, se a gente pode indicar ou não indicar, qual é o tratamento mais eficaz, o risco de embolização intracerebral desses componentes utilizados, para que nós neurocirurgiões possamos ter um pouco mais de segurança em indicar ou em enviar esse tipo de paciente para vocês, os intervencionistas. Essa é a minha pergunta. Professor Teófilo, está ouvindo? Estou ouvindo. Então, normalmente a gente não usa mais micropartículas no tratamento de malformações arteriovenosas durais. Antigamente, nas malformações arteriovenosas,
era cateterizado a artéria carótida externa, aí você injetava micropartícula e fazia apenas oclusão arterial. Só que isso se provou ineficaz porque você não oclui o nídus e esse nídus vai ser recanalizado por microartérias que não estavam presentes na malformação, mas que foram recrutadas secundariamente. Além disso, a micropartícula, quando você faz um estudo angiográfico, você vê que há diversas contribuições, às vezes de ramos arteriais intracranianos, ramos piais, e há anastomoses perigosas entre a artéria carótida interna e a externa. Por exemplo, a clássica é o tronco ínfero-lateral, simboliza uma malformação dural do seio cavernoso. Se você injetar partícula, aquela partícula pode migrar para a carótida interna. Então, hoje a gente não usa mais micropartícula. O tratamento endovascular ele consiste principalmente na injeção do agente embólico líquido, Onyx, porque você pode fazer uma embolização bem mais seletiva, você vai dentro do nídus da malformação, você injeta agente embólico líquido com uma velocidade bem baixa, você tem às vezes 1 hora e meia para injetar, e ao mesmo tempo, um outro catéter está posicionado, por exemplo, ou na vertebral ou na carótida interna, contralateral, e você vai injetando o contraste para ver se não está tendo refluxo arteriolar, ou seja, você está injetando ônix, você está observando às vezes que está migrando para um ramo pial. Aí nesse momento você para a embolização, espera o ônix solidificar e continua o tratamento após esse ônix solidificar e não ir para a artéria pial. Então você faz esse tratamento com bastante segurança. Outra abordagem, às vezes você não consegue acessar a malformação arteriovenosa dural por via arterial, você pode fazer a abordagem venosa, ou seja, você cateteriza o seio dural e preenche de molas o local da fístula arteriovenosa. Mas hoje em dia o tratamento padrão, ou você faz ônix via arterial, com o cuidado da injeção e sempre com um catéter contralateral, ou você faz a abordagem através da via venosa, com injeção de micromolas. Quando eu fiz o estágio lá na França com o professor Christophe Cognard, foi ele que classificou as fístulas arteriovenosas durais, modificou a classificação. Então, lá o tratamento padrão, ou você usava ônix ou cola, ou mola. Você não usava mais micropartícula, nem histoacrílico, não. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente. Eu achei muito interessante essa metodologia de você contrastar o nídus da malformação por uma via e embolizar pela outra via. Isso é uma coisa que realmente eu estou ouvindo falar agora e é bem interessante esse aspecto que você faz o controle, não pela via que você usou para embolizar, mas por uma outra via de acesso ao mesmo nídus, por via diferenciada. E eu só queria, para terminar esse assunto, Nivaldo, perguntar o seguinte: o nível de segurança, então, hoje, quanto a uma embolização intracerebral nas fístulas arteriovenosas durais, é muito baixo, ou seja, a gente pode indicar isso aí com a consciência absolutamente tranquila. Exatamente. Na mão de pessoas experientes é um risco assim extremamente baixo. Não há um risco de isquemia muito importante, ainda mais que hoje os materiais são bem mais seguros, você tem também aparelhos com alta resolução, você consegue ver melhor as anastomoses arteriais e compreender a anatomia, ou seja, quais são exatamente as artérias nutridoras durais e quais são as artérias piais. Porque, às vezes, a malformação é dural, ou seja, está na parede do seio, mas tem contribuição pial, ou seja, a clássica é a artéria de Davidoff, que é uma artéria derivada da cerebral posterior, mas ela irriga a malformação dural. Então, por exemplo, você está injetando numa malformação dural do seio transverso, o outro catéter está lá na vertebral e você vai injetando para ver se a artéria de Davidoff já está permeável. Se você começar a ver que o ônibus está migrando na direção dela, você para a injeção. Então, todas essas estratégias, na mão de pessoas bem experientes, o risco é extremamente baixo.
a gente fazia até embolização de malformações arteriovenosas durais etimoidais, onde havia contribuição da artéria oftálmica para a malformação dural. Então, a gente injetava ou por ramos da artéria maxilar interna, que tem a contribuição de ramos etimoidais, ou às vezes já tinha casos que injetava pela própria artéria oftálmica, tendo o cuidado de estar bem distal e não refluir o agente embólico para a artéria central da retina. Então, isso hoje em dia é o tratamento padrão. Eu participei de alguns procedimentos desse tipo, e é uma coisa extremamente tensa. A gente ficava o tempo todo ligado nisso. Está refluindo, não está refluindo, que à medida que você vai melhorando, vai diminuindo o tamanho da fístula, começa a refluir. Então, você tem que saber a hora certa de parar, né? É um negócio realmente bastante complexo. Exatamente. Teófilo, muito obrigado aí pela sua participação, hein? Muito obrigado. Bebeto, é um prazer enorme ver vocês aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, gente, então eu vou encerrar aqui. Eu queria agradecer demais ao Nivaldo. Eu me sinto orgulhoso de ter participado da formação do Nivaldo, nosso grupo na Beneficência Portuguesa, formou muita gente. O Henrique foi formado por lá, não precisa falar mais nada, né? Então, eu acho que eu estou muito satisfeito, muito feliz com isso. E a sua apresentação foi brilhante, extremamente didática, que é a tônica da nossa reunião aqui. A gente quer informações precisas e depois a gente conseguir tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, Nivaldo, muito obrigado, Teófilo, muito obrigado a todos que participaram dessa reunião. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí. Nivaldo, nós vamos nos ver ainda, hein? A gente vai ficar conversando. Um abraço. Um abraço. Ok, essa reunião está encerrada. Muito obrigado à presença de todos.